Bem-vindos a um momento de pura ternura e alegria. Hoje estamos aqui para celebrar a chegada dos pequenos milagres que iluminam nossas vidas, os bebês. E o que poderia ser mais emocionante do que preparar um enxoval perfeito para receber essas preciosidades? É por isso que a Baby Joy é a nossa parceira no amar. É uma marca que entende como nenhuma outra o que significa receber um novo membro da família com amor e conforto, que há anos faz parte das jornadas emocionantes de pais e mães, tornando cada momento com seus pequeninos ainda mais especial. Os enxovais são confeccionados com carinho e dedicação, utilizando os tecidos mais suaves e seguros para a pele delicada do bebê. Cada peça é projetada para proporcionar conforto, praticidade e, é claro, um toque de estilo encantador dos primeiros sonhos aos primeiros passinhos. A Baby Joy estará ao seu lado, ajudando a criar memórias que durarão para sempre. Acesse lojababyjoy.com.br. Oi pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês, dizendo que eu tô de olho sempre nos comentários que vocês mandam, nas sugestões, na medida do possível a gente tenta trazer as pessoas que vocês sugerem. Continuem mandando sugestões de formato. Se vocês conhecem alguém que gostaria de apoiar e patrocinar o programa, entre em contato com a Malu, o telefone dela tá aqui. Se vocês gostam de ver bastidores, a chegada dos convidados, os looks, entra no Instagram Mariana, @MarianaKupfer. Preparem-se para assistir a história da Maria Isabel, de muita resiliência, volta por cima, luta, como ela mostra pra gente que o sofrimento é opcional. E aproveitando, inscrevam-se no canal. A sua inscrição é muito importante pra gente. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Beijo! Recuperei 80% da minha visão direita após a cirurgia. E para quem já não sabia distinguir pessoas e lugares, eu vivia um novo milagre. Hoje eu tenho uma vida melhor, continuo em tratamento e tenho o apoio das médicas que não desistiram de mim. Meu filho e meu marido me dão ânimo para vencer todos os dias. No Amar de hoje vamos conversar com a Maria Isabel, que enfrentou uma jornada de problemas oculares desde 2009, incluindo uveit, glaucoma e cegueira temporária. Ela precisou realizar uma cirurgia de glaucoma e recebeu um diagnóstico de tuberculose ocular. Em 2022, ela realizou uma cirurgia que recuperou parte da sua visão. Sua vida foi marcada por desafios emocionais e físicos, mas ela se adaptou e encontrou apoio em médicos dedicados. Agora ela tem melhor qualidade de vida e hoje vai contar tudo sobre essa jornada. Obrigada, Maria Isabel, por ter vindo ao programa. Obrigada, Mário. Privilégio estar aqui. Você é uma pessoa muito sensível e contou a minha história de uma maneira muito emocionante. Obrigada. Obrigada a você. Bom, vamos lá para 2009, Sim. Quando você foi diagnosticada com uma uveit. Eu queria que você contasse pra gente sobre isso. Então, eu acordei com os olhos vermelhos, parecia que eu estava com conjuntivite. Aí eu fui ao oftalmo e fizemos alguns exames, um oftalmo de bairro, né? Fizemos alguns exames e ele verificou que algo estava diferente do que o comum. Então, eu fui indicada para alguns especialistas e ali eles disseram que eu tinha uma uveit. E aí a gente começou a procurar a causa da uveit. E aí essa uveit, o diagnóstico demorou 8 anos. 8 anos? 8 anos. Por quê? Porque o meu caso é um caso um pouco raro. Porque depois de 8 anos, os médicos, e uma busca incessante por entender, muitos especialistas, muitos exames, a gente foi entender que o diagnóstico era uma tuberculose ocular. Nossa. E como é que você ficou nesses 8 anos? É assim, a minha ida aos médicos e hospitais foram incessantes. Por quê? Como os médicos não identificavam a causa da uveit, num primeiro momento era uma situação assim, tínhamos que cuidar da uveit porque os olhos eles ficavam muito vermelhos, doloridos. Ao piscar, eu sentia uma sensibilidade, ao piscar, e é involuntário piscar, né? Sim. E então eu frequentava os hospitais com muita
muita frequência, porque a minha imunidade diminuiu muito por causa do uso dos remédios. Eu comecei a usar muito corticoide. E nesse período de 8 anos você fez algum tratamento? Então, os tratamentos se baseavam apenas em medicação. Tá bom. Porque a gente não sabia do que se tratava ainda o VIH. Como você falou aqui, passaram 8 anos, você foi em vários oftalmos. Sim. Inúmeros falsos diagnósticos, e no meio de tudo isso você estava tentando engravidar. Sim, exatamente. Então como é que foi esse processo até o seu tão sonhado positivo? Muito sonhado positivo, Mari. O que acontece? Eu comecei a usar uma medicação muito forte e que poderia ser abortiva. Então, porque eu cheguei num auge de inflamação que eu precisava de baixar, porque senão eu cegaria, e naquele momento eu enxergava dos 2 olhos, né? E aí eu conversei com o médico que me acompanhava naquele momento, falei para ele, olha, eu já ia chegando ali numa idade que já tinha uma certa atenção para a maternidade, né? E eu falei, olha, eu quero engravidar, meu sonho é engravidar. E aí nós diminuímos a medicação para eu poder engravidar. Depois dessa diminuição, a gente começou realmente a tentar. E aí o Samuel chegou. Como é que a gravidez afetou o teu tratamento médico e a tua condição ocular? A minha gravidez, especialmente, foi maravilhosa. Não tive, assim, nada que chamasse muita atenção. O que impactou realmente foi o tratamento, né? Quando eu estava com 5 meses de gestação, o Samuelzinho estava na minha barriga, eu caí do ônibus. Nossa. No ônibus, transporte. Naquele momento ali, meu olho cegou rapidamente, deu uma apagada e aí eu caí. Aí os médicos decidiram me afastar. O Samuel nasceu. Aí quando o Samuel nasceu, eu fiquei bem, com uma medicação controlada, o olho, algumas vezes ele inflamava, mas assim, tomando a medicação. Quando o Samuel estava com 5 meses de vida, foi o que aconteceu a situação mais impactante em todo o tratamento. Que você descobriu o glaucoma? Foi o glaucoma, Mari. Eu fui ao médico naquele dia e ele não viu que minha pressão estava tão alta, ele não mencionou, né? Só que aí, quando foi da noite, na madrugada, daquela quarta para quinta, a minha pressão foi tão alta que ela prejudicou o meu nervo óptico. Aí eu fiquei cega naquela noite. Nossa, Isabel. Samuel estava com 5 meses de vida. Você ficou do olho esquerdo ou ambos? Do olho esquerdo. Então, você perdeu a visão do olho esquerdo. 100%. E na sequência você acabou fazendo uma cirurgia de glaucoma? Sim. O Samuel estava com 5 meses, eu precisei de ficar internada porque a minha pressão estava altíssima, eu já não enxergava mais com o olho esquerdo. Nossa, Isabel. Aí eu precisei de fazer a cirurgia. Como é que foi essa cirurgia? Essa cirurgia foi muito delicada, eu coloquei um tubo no meu olho esquerdo, interno, né? E eu precisei ficar hospitalizada. Quando eu voltei para casa, eu não pude pegar o meu bebê, eu não pude amamentá-lo. Então foi eu tive que reaprender muitas coisas ali, Mari, porque... E essa perda irreversível? Exatamente, irreversível. 80%. E 80% é o meu olho direito agora. Então, 100% do olho esquerdo? 80% do olho direito. Eu enxergo. Essa cirurgia correu bem? A do olho esquerdo, sim, ela correu muito bem. É o médico que, inclusive, continua cuidando de mim. Mas que foi um anjo na sua vida? Foi um deles. Eu tenho alguns anjos, né? O Dr. Luiz Guilherme cuidou de mim, pegou o Samuel no colo e ele cuidou de mim. Ele fez a minha primeira cirurgia no olho esquerdo, irreversível. Eu coloquei esse tubo para que a minha pressão, exatamente, para diminuir, mas não para voltar a enxergar. Não existe mais essa possibilidade. Como é que foi essa nova realidade em relação aos cuidados com o bebê recém-nascido? Em relação ao teu psicológico, sim, né? Conta um pouquinho pra gente. Impactou em todos os âmbitos, eu costumo dizer. Porque a gente só se descobre uma mãe quando o nosso filho nasce, né? E eu me descobri uma mãe com necessidades especiais também. Eu tenho uma memória, assim, que eu não pude amamentar por causa da medicação. E eu fui fazer a mamadeira do meu filho. E o monocular, ele tem uma dificuldade de ver distâncias. E eu fui colocar água na mamadeira e eu coloquei no lugar errado, né? Então eu comecei a me adaptar. Claro. Então eu precisei de entender qual era a minha limitação e eu tive que desenvolver
condições para atender aquela necessidade que eu tinha. Samuel bebê, sou uma profissional, trabalho na área de vendas, então eu tive que me readequar na parte profissional também. Como é que foram os colegas e o seu chefe? Como é que foi o trabalho? Tudo foi uma adaptação, porque eu sempre fui muito positiva, para cima, e de repente eu me encontrei ali numa situação de dor, dependência. De dependência, assim. Mas eu tenho pessoas incríveis ao meu lado. Quando eu voltei, foi muito acolhida por algumas pessoas, me acolheram de uma maneira muito bacana, entenderam. E eu sempre me coloquei numa posição de não me vitimizar. Sim, eu sempre falo que o sofrimento é opcional. Sim. É tudo sobre como você olha e reage à situação. Então, você se adaptou aos cuidados de um recém-nascido. Sim. No trabalho, eles também foram bacanas com você. E você tem um marido super parceiro. Tenho um marido. Ele também teve que redescobrir uma esposa. Eu acho que são mudanças para todo mundo, né? Sim. Isabel, quais você diria que foram os maiores desafios, né, emocionais e financeiros que você enfrentou nesse período? Vamos dizer aí da adaptação para frente, né? O que acontece, Mari, eu tive que ficar eu perdi o olho em 2015, né? Em 2017, meu olho direito, que era o bom, apagou. Eu precisei de ficar afastada. Em 2019, meu olho apagou aproximadamente por 11 meses. Então, isso acaba impactando a nossa vida financeira, porque ainda que você tenha se resguardado para um imprevisto, nada é tão... É muito impactante, né? A gente não tem como dimensionar o que um imprevisto acontece na nossa vida. Então, realmente, impactou muito a nossa vida financeira. A gente teve que se readequar. Profissional, eu tive que me requalificar como uma profissional. Mas você continuou trabalhando no mesmo lugar? Mesma empresa. E assim... Você tem o computador Braille? Como é que é? Não existe... naquele momento ali, quando eu voltei em 2015, eu não precisava ainda dessa situação, porque eu enxergava 100% do meu olho direito. Eu não vi naquele momento uma necessidade. Em 2017, quando eu cheguei da primeira vez com o olho direito, o esquerdo eu já tinha perdido. Do meu olho direito, eu precisei de aprender a usar a guia, porque eu não enxergava mais, eu enxergava tudo como se fosse uma névoa, uma neblina. Então eu já não tinha mais as informações do que realmente eu estava enxergando. Então eu comecei a usar a guia e com a medicação eu voltei a enxergar. Só que quando foi em 2019, eu cheguei no carro. Você falou que você teve uma crise emocional, né? Cheguei no carro, tinha acabado de deixar o Samuel na escolinha, estava a caminho da empresa, e no farol, parei o carro e o meu olho simplesmente apagou. Apagou. O que você fez na hora? Você tem que ter muita... toda essa minha história, ela me fez conhecer muito sobre mim. Então, naquele momento eu falei, olha, não está nada bem, mas tem que assumir o controle. Respirei, me acalmei, foquei na minha necessidade de sair ali do semáforo, encostei o carro e liguei para o meu esposo. Falei, vem me socorrer. Dessa vez, o olho apagou realmente. Foi quando eu fiquei 11 meses afastada. Aí sim, o diagnóstico dos médicos naquele momento, eu ainda não tinha chegado nos meus anjos. Tá. Os médicos diziam para mim que eu não ia mais enxergar. Que ano era isso? 2019. E o que era o prognóstico, o tratamento? É assim, olha, o veite e o glaucoma já tinham tomado meu olho direito. Então, assim, olha, seu olho está demasiadamente inflamado, não há do que se falar, seu olho não tem, é tão frágil por causa da inflamação que não há nem do que se falar em uma cirurgia. Ali foi quando cogitaram operar o olho direito. Só que os médicos não queriam operar o olho direito. Por quê? Porque eu já não tinha o olho esquerdo. E a chance de eu voltar 100% cega, bilateral, era muito, muito grande. Qual foi a cirurgia que você fez em 2022? 2022 eu fiz do olho direito. Foi quando eu já não enxergava. Eu só enxergava 30% do meu olho direito. Porque em 2019 eu voltei com a medicação. E aí em 2022
Eu precisei. A cirurgia, diferente da outra, que era para diminuir a pressão, essa Sim. Você fez o quê nessa cirurgia? Ela foi uma cirurgia também preventiva. Por quê? Porque o olho direito, ou talvez uma corretiva, mas o olho direito já estava apresentando sinais de glaucoma também. Então você tem 30% do olho direito? Não, eu enxerguei 30% em 2022 antes da cirurgia. E depois? Depois da cirurgia eu enxergo 70%. Nossa, que bem. Você dirige? Eu dirijo. Hoje eu não dirijo. Isabel, você demais. Cuidado. Como é que tá a tua vida agora, após a cirurgia Sim. que te devolveu 70% da visão? E como é que é o teu tratamento contínuo? O momento mais emocionante, talvez, da minha vida, um deles, né? Foi eu voltar da cirurgia em 2022. Nossa. Como foi esse momento? Descreve pra gente. Eu com muito amor no meu coração, emocionada eu falo. Eu já não enxergava mais o meu filho e eu voltei a enxergar. Nossa, Isabel, que lindo. Foi a coisa, é o meu menino mais lindo do meu mundo. A gente vai mostrar ele, se ele quiser aparecer. Você quer? Ai, que fofo, meu gente. Lindo, meu não, amor. Ele é demais, esse menino. Eu disse pra ele, o motivo de estar aqui é uma dedicação de amor para o meu filho. Claro. Para mostrar para ele o quanto ele me fez forte. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando eu voltei da cirurgia, Mari, existia uma expectativa muito grande, né? Porque eu já não enxergava do olho esquerdo, estava com um tampão no olho direito. E aí, fomos tirar o tampão para ver. E aí, ela vai voltar a enxergar? E quem estava ali na minha frente? Meu marido e meu filho. Nossa, Isabel. E assim, eu olhei para ele, eu falei assim, Deus, eu pude voltar a enxergar o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Nossa, que lindo. Samuel, vem um pouquinho pra cá, porque a gente quer mostrar que você é muito fofo. Senta no colinho da sua mãe. Olha o tamanho do meu menino de 8 anos. Samuel, como é que você se sente sabendo que você é o maior presente, a maior bênção na vida da sua mãe? Feliz. O que você sentiu quando ela voltou da cirurgia? Alegria. Então olha pra sua mãe e dá um recado bem bonito pra ela. Te amo. O que você mais gosta de fazer quando vocês estão juntos? Brincar. Do que vocês brincam? Lego. É? Vocês montam? A gente gosta de um cinema, de um momento lá. Lá em casa a gente costuma brincar, que a gente senta no sofá e não sabe de quem é o pé de quem, porque a gente começa a ficar tão perto. Conheço isso. Isabel, você passou por uma jornada de muita força, muita superação. E se você pudesse deixar um recado para as mulheres que estão assistindo a gente, que assim como você tem o sonho da maternidade, Sim. mas por algum motivo não podem, não estão conseguindo, tem alguma deficiência, o que você diria? Mari, tem uma força muito grande no que eu vou dizer agora, que foi uma promessa que eu recebi na minha vida, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao meu coração, é o que Deus tem preparado para nós. 2 Coríntios 2:9. E às vezes a gente não entende as coisas que acontecem, mas é o melhor de Deus para a nossa vida. A gente não pode desistir. Quando a gente entende que o desistir não é do nosso tamanho, que a gente é maior do que isso, a gente tem força para conseguir chegar aonde a gente nunca imaginou. E qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe? Que eu não sei nada. Eu não sei, mas eu preciso aprender. E ele tem muito, muito para me ensinar. Esse rapaz aqui que está comigo, ele segura na minha mão, muitas vezes. E ele me ajuda a caminhar. Eu conto uma história de que ele aprendeu a ser um ser humano. As lições que eu passei para ele é de que a gente pode sempre ajudar o outro. E quando nós ajudamos, nós ficamos mais fortes, né, filho? Olha, eu acho não, né? Eu tenho certeza que vocês têm muita sorte de ter um ao outro. Temos. Né, Samuel, você tem essa mãe maravilhosa, que é apaixonada por você. E você, Isabel, tem esse filho lindo, carinhoso. Eu desejo para a família de vocês muita sorte, que você continue com uma saúde plena. Obrigada. E para viver momentos maravilhosos, vivenciar momentos maravilhosos, ver teu filho e teus netos crescerem. Obrigada por terem vindo. Boas festas para vocês. Obrigada, Mari. Você é incrível, sua história é maravilhosa. Eu te acompanho, sou sua fã.
Obrigada. Eu que sou sua. Você é linda por fora e muito mais linda por dentro. Sou Isabel, sua fã. você sabe que a gente conta muitas histórias aqui, Eu né? sei. De muita superação. E eu sempre falo que eu aprendo muito com cada mãe, assim. Que às vezes eu me sinto até muito, muito pequena. Porque quando eu vou pensar em vocês depois, ou quando eu vou ler a pauta, eu chamo a Malu meia-noite e falo, Malu, que história é essa? Pelo amor de Deus. Então, a felicidade e a alegria é minha de poder contar. Eu realmente desejo só o melhor para vocês. Eu espero que você saiba a força que você tem, o tamanho que você tem. Eu tenho uma fé. E eu tenho... O fato de eu estar aqui não é à toa. E eu acredito que Deus é o que eu tenho buscado, né? Minha oração que o Senhor abra as suas portas de uma maneira... Amém. Obrigada, Isabel. Você Te também, minha agradeço, querida. Você é muito linda. Obrigada pela Obrigada. oportunidade.